Como vai? Tudo bem? Sou o pastor Rogério Gonzalez, da Igreja Redenção aqui de Interlagos, e eu estou com um texto no coração já tem uma semana e eu queria compartilhar com você nessa noite, e eu acho que cai exatamente, ele é perfeito para o momento em que nós estamos passando. É um texto que eu gosto bastante e eu queria compartilhar com você. Você pode ler aí na sua Bíblia, ou depois, daqui a pouquinho, você abre na sua Bíblia e faz a sua leitura. Ele está aqui em Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Esse relato do aparecimento ocorre quando duas pessoas estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Eu quero ler com você. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles pararam, entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá esses dias? Perguntou eles: Quais? Responderam eles: a que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes de nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram, dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas eles não o viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez com ele que iam para mais longe, mas o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Eu quero partilhar essa mensagem nessa noite, que eu acho que cai muito bem para os nossos dias, né? Para o momento em particular que estamos passando. Emaús é com certeza um lugar que significava muito para aqueles discípulos, para aqueles dois. Era onde suas famílias provavelmente residiam, era onde haviam deixado tudo para seguir a Cristo, onde tinham começado uma nova vida. Para eles, Cristo naquele momento estava morto. A distância de Jerusalém para Emaús era mais ou menos de 11 quilômetros, por aí. É mais ou menos uma noite e meia de caminhada, uma caminhada cansativa, por uma estrada que existia elevações, era íngreme e não existia pavimentação, né? Era tudo areia. Então eles estavam voltando de onde saíram. Emaús para você pode ser talvez o passado,
pode ser uma lembrança, pode ser saudade que talvez você tenha de um passado não muito distante, tempos bons, antigas amizades, antigos empregos, tempo, dinheiro de abastança. Eu tenho para mim e para você, temos para nós, que a estrada de Emaús é como um caminho de regresso, como um retorno à nossa vida do passado, aquilo que nós fazíamos e praticávamos fora da vontade de Deus. Talvez um tempo bom para a nossa carne. Outra característica de Emaús também é considerada como uma estrada de decepção, de desespero e de desobediência. Isso que significa Emaús. A estrada de Emaús é considerada por muitos uma estrada de falta de fé, de inobservância das Escrituras, mas também a estrada do nosso resgate, um momento em que Ele nos achou, no momento em que Ele nos encontrou. Para outros, um momento de desespero e talvez a observância de uma fraqueza que nos leva de retorno a um cativeiro de apostasia. O primeiro talvez fale da importância de ser observado aqui, eu gostaria de mostrar isso para você, um momento de desânimo dos discípulos. Eles dizem assim: nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Nós esperávamos que Cristo fosse aquele que libertasse a Israel. Nós esperávamos que fôssemos libertos. E os discípulos esperavam um triunfo magnífico, cinematográfico de Jesus sobre os romanos e sobre os judeus, que eram, na verdade, aqueles que os oprimiam, né? Que os faziam cativos. Mas isso não aconteceu, e isso levou aqueles discípulos e muitos ao desânimo. Eu e você, nós esperávamos tantas coisas. No momento de hoje, talvez nós não esperássemos passar por momentos que estamos passando. Talvez você que me ouve aqui esteja já desempregado ou à beira de. Talvez você esteja passando por momentos de dificuldade e eu e você não esperávamos passar por isso que estávamos passando. Nós não esperávamos passar por momentos trancados dentro da nossa própria casa. Nós não esperávamos passar por um momento de insegurança, de desemprego, de preocupação. Nós não esperávamos estar trancados tanto tempo dentro da nossa casa por conta de um vírus que pode sim nos acometer e nos levar à morte. Nós não esperávamos passar por isso. Afinal, muitos de nós temos em nossa mente, em nossa vida, que a palavra de Deus é só vitória, e nós só queremos vitória. O outro fato importante é que nós lemos aqui, que está no verso 13, é que diz o seguinte: naquele mesmo dia. É uma continuação, o que estamos lendo aqui é uma continuação do texto anterior. E o texto anterior fala exatamente da ressurreição de Cristo, do seu aparecimento para alguns dos seus seguidores. Então o texto, o verso 13 em diante, diz assim: naquele mesmo dia. Mas que dia? No dia da ressurreição. Com certeza, aquele dia, o terceiro dia, era o dia mais importante da humanidade. Era o dia em que o Filho de Deus ressuscitou. Era o terceiro dia. Era o dia da ressurreição, onde a morte foi vencida, onde Cristo triunfou sobre o mal. Era um dia de vitória. Era um dia dentro do cosmos. Era um dia em que era a vitória para todo ser humano, um dia de festejar. Mas o que estava acontecendo com aqueles dois discípulos era totalmente contrário à visão dos sentimentos. Jesus já havia ressuscitado e eles estavam tomando um caminho de volta, voltando às suas origens, tristes, abatidos e decepcionados. Naquele mesmo dia, talvez, meu irmão, seja o dia de hoje, porque hoje nós nos preocupamos.
nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos, e acabamos nos preocupando de tal maneira que nós não nos apercebemos que o Cristo ressurreto está conosco, aquele mesmo que ressuscitou no terceiro dia. Pastor, é um paradoxo de emoções. Nós estamos preocupados, estamos com medo e pedindo ajuda, mas ao mesmo tempo você está me pedindo para que eu seja corajoso. Estamos desesperançosos, estamos preocupados e no mesmo tempo você está me pedindo para tomar coragem, para ser corajoso, ser valente. Eu e você estamos vivendo tudo contrário ao que podíamos esperar. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um paradoxo entre a promessa e o desespero. O Senhor tem promessas para mim, promessa para vocês, e nós estamos tão ansiosos por isso, mas estamos vivendo um período diferente daquilo que nós esperávamos estar vivendo hoje. Então, talvez você esteja desesperado, esperançoso, você esteja preocupado, talvez você esteja até faltando alimento na tua casa, sem a possibilidade de sair de casa, talvez você seja um autônomo que precisa trabalhar e não pode sair para trabalhar, não pode sair para ganhar dinheiro. Parece que estamos vivendo alguma coisa contrária àquilo que nós imaginávamos, completamente contrária. Como é que podemos explicar o sentimento de desânimo e decepção daqueles discípulos? É como explicar os nossos momentos hoje. Como é que eu posso explicar se aquele dia era um dia de festa e como é que poderiam alguns estar tristes? Como é que naquele dia era o terceiro dia, o dia da ressurreição do Senhor, e alguns deles estavam voltando para trás? Alguns deles estavam desesperançosos, alguns deles tinham desistido. Como é que no dia de glória, como é que poderiam se sentir derrotados? Se no meio da maior vitória que o universo já teve, como é que alguém poderia se sentir fracassado? Como é que nós nos sentimos incapazes se nós temos ao nosso lado aquele que foi capaz? Como é que nós estamos desesperados se ele é aquele que nos diz: não temas, porque estou contigo? Se no dia da esperança, como é que alguém poderia se sentir decepcionado? No decorrer das nossas vidas, infelizmente, eu e você, passamos por experiências como estes discípulos na estrada de Emaús. A estrada de Emaús é a estrada do regresso, onde retornamos à nossa antiga vidinha de erros, de pecados, de desânimos, de desobediência. A estrada da decepção é onde nós caímos da decepção na nossa fraqueza humana. É isso que acontece. A estrada do desânimo é onde nós ficamos decepcionados através das circunstâncias difíceis que nos assola, que nos assombra, que nos atormenta. A estrada de Emaús é a estrada da cegueira, onde nós não conseguimos enxergar a atuação de Deus e achamos que ele não se importa mais conosco, porque ficamos completamente cegos. Porém, se você, como eu, estamos nessa estrada de Emaús, saiba nessa noite que Deus vai se achegar a você e vai te mostrar de volta, o caminho de volta para aquilo que ele designou a mim e a você. A estrada de Emaús não há lugar para nós. A estrada de Emaús vai se manifestar a você e mostrar que ele é contigo, que ele está contigo. Mas quando é que passamos pela experiência, pastor, da estrada de Emaús? Quando é que nós passamos por isso? Passamos pela experiência da estrada de Emaús, quando o caminho de Emaús, quando nós estamos na estrada de Emaús, nós estamos atrelados ao passado. E é isso que está lá no verso 14. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas que se sucederam, que as coisas que se sucedidas. E a pergunta para aquele homem, para Cristo, é se eles não sabiam, se ele não sabia o que havia acontecido. Haviam muitas coisas para se lembrar.
Todos nós precisamos lembrar dos grandes milagres que ele tem feito, que ele fez na sua vida, que ele faz na minha vida, que ele faz no nosso meio. E as coisas miraculosas e maravilhosas que ele mostrou àqueles homens e que tem mostrado a toda a humanidade através dos séculos, como a força da natureza e um conhecimento grandioso da vontade de Deus. Só aquelas lembranças não ocupavam os comentários das coisas sucedidas. Aqueles dois discípulos lembravam fielmente, como se tivesse de projetar um filme em sua mente, cena por cena, momento em que o poderoso Jesus foi calado. Era isso que eles lembravam. De como Jesus tinha sido humilhado, cuspido, maltratado até a morte. Era isto que aqueles homens tinham em sua mente. Só conseguiam ver a morte. Noticiário só traz morte. Estamos presos dentro das nossas casas sem saber o que acontecerá amanhã. Quando é que esse vírus vai passar? Quando é que ele vai embora? Nós estamos atrelados ao momento. Nós estamos atrelando a nossa mente a momentos de morte. Esse é o assunto que domina. Você encontra com alguém e você está em casa? Você está quarentenado? Você está preso? Você tem emprego ainda? É o assunto que não sai da nossa mente. É o assunto que não sai da mídia social. Você está em casa agora, você deve estar vendo mais internet, você está vendo mais jornal, mais noticiário. E o assunto é notícia de morte. O assunto é só notícia triste. E isso fica reprisando, como se fossem imagens dolorosas. E aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles reprisavam isso. Eles reprisavam em sua mente, em suas conversas, o quanto Cristo tinha fracassado, e quanto ele tinha sido humilhado, o quanto ele tinha sido maltratado, e quanto ele sozinho foi para a cruz. O nosso momento é um momento de caminho de Emaús. A psicologia afirma que temos uma queda muito maior para nos lembrarmos da tragédia do que para tempos de bonança. Assim funciona. Hoje em dia, a tragédia é o tema de filmes. É o tema de nosso jornalismo mundial. A nossa mídia está repleta de momentos maus. Nós nos lembramos de forma rotineira das desgraças e não dos momentos bons. O noticiário só fala de morte, de tragédia. É isso que vende, é isso que vai se debatendo, é isso que vai se conversando, é isso que os nossos assuntos, é isso que os nossos filminhos, nossos lives falam. A psicologia ainda afirma que se nós quisermos bloquear uma lembrança em nossa mente, é só nós nos plantarmos em nossa mente uma má lembrança. E aí nós vamos bloquear e vamos esquecer de tudo. Isso traz um bloqueio imediato daquilo que é bom e daquilo que é agradável. Então nós só falamos do tempo que estamos em casa, presos em casa, morte, tragédia. Ninguém traz à sua mente momentos bons. Ninguém vai trazer momentos bons da sua quarentena. Ninguém vai lembrar que passou dentro de casa dias com sua família. Que a semana passou e que houveram momentos bacanas, um momento em que você cozinhou, que você riu, foi um momento em que o Senhor nos reservou para estarmos mais juntos como família. Nós não vamos lembrar disso, mas o bloqueio de coisas ruins faz com que a gente se esqueça disso. Nós vamos lembrar desse momento dentro de casa como um momento doloroso. Tenha certeza. Muitas pessoas passam a viver a experiência do caminho de Emaús como vivem um passado mórbido e trágico. Quando enfrentamos a experiência do caminho de Emaús, nós não conseguimos nos lembrar de momentos bons. E eu quero que você entenda que esse momento dentro da sua casa é um momento bom, é um momento de afeto, e não um momento de mágoa, não um momento de decepção. Eu li no outro dia que casais estão brigando, que aumentou o número de separações, o número de violência contra a mulher aumentou nesse momento. Tínhamos tudo para ter um momento bom, mas transformamos esse momento bom em um momento ruim. Eu aposto que você já pensou como é que será a sua vida após tudo isso.
Como é que vai ser? Ela vai voltar ao normal? Eu quero regressar. Nós estamos com os olhos presos num passado trágico e nós não podemos ver o presente, o momento bom do presente. Nós não conseguimos encontrar coisas boas nesse momento. Nós só conseguimos enxergar a tragédia. É triste. Passamos pela experiência do caminho de Emaús quando nós sofremos decepções. É isso que eles vão falar lá no 17 até o 21. Dizem por aí que a esperança é a última que morre. Mas eu vou te dizer que para aqueles dois a esperança já tinha entrado em decomposição. Eles mantinham uma expectativa de fé, do trabalho, do serviço prestado a Jesus, mas foram chocados pelo desconforto de não sustentação de suas expectativas. Da mesma forma, nós servimos a Jesus, mas o momento parece que não nos traz expectativas boas. Trabalhamos tanto agora e não podemos nem prestar um culto ao Senhor. Nós não podemos nos reunir na igreja, nós estamos impedidos disso. A decepção foi o caminho mais curto para aqueles dois homens que estavam na esperança de uma coisa de Jesus e receberam uma coisa completamente diferente. Nós estamos na esperança da vitória e recebemos aquilo que nos parece hoje derrota. Estavam aqueles homens na esperança de um reino político, mas receberam um reino espiritual. Eles esperavam a guerra, mas receberam paz. Naquele momento, Jesus se aproxima deles e dirige-lhes apenas uma pergunta: o que vos preocupa? Do que vocês estão tratando? Do que vocês estão falando? E talvez essa seja a pergunta para você nessa noite. O que está te preocupando, meu irmão? Qual é a tua preocupação hoje? Está se sentindo desconfortável? Está se sentindo preocupado? O que você está sentindo? O que Jesus fez para aqueles dois foi desconfortante. Jesus puxa assim como que um curativo grudado no seu machucado. Ele vai lá e puxa, e ele arranca. E os discípulos mostram duas reações. Uma decepção e uma confusão. Eles não entendem, eles não compreendem. Eles tinham esperanças errôneas. Eles se sentiram decepcionados pelos acontecimentos trágicos que estavam acontecendo. Talvez seja exatamente isso que você está vivendo hoje. Um momento de decepção pela tragédia. Eles se esqueceram das promessas espirituais, das bênçãos infinitas prometidas pelo nosso Senhor, e eles não conseguiram ver uma restauração e procuravam sim um fim político para aquilo. Nós esperávamos. A esperança se torna coisa do passado. Nós aguardávamos estar vivendo um momento de bênção. Eu quero te dizer que a decepção, ela mina a esperança. Impede de ver a realidade que nos faz retroceder ao passado. Eles pararam ali entristecidos. A decepção, meu irmão, traz estagnação. Eles param. Isso mostra que há uma paralisação emocional quando nós somos surpreendidos pela decepção. Nossas vontades não coordenam a vontade de Deus. Se temos motivações erradas para buscar a Deus, nós estamos num caminho certeiro para a decepção. Por isso, andamos tristes, cabisbaixos, nós andamos sem rumos, nós não entendemos o que está ocorrendo. E eu quero te lembrar em Romanos capítulo 8, verso 28, que nos diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Este momento coopera na minha e na sua vida. Este momento coopera para tudo, para todos aqueles que amam a Deus. Entenda isso. Outra consequência da decepção é a falta de comunhão com o grupo. Isso relata lá no verso 13. 2 deles estavam caminhando para Emaús. Os outros 11 estavam reunidos em Jerusalém. E eles estavam indo para longe, para um caminho distante. Isso mostra o tamanho da decepção.
pois eles estavam saindo de Jerusalém para voltarem para os seus antigos afazeres. Estavam dispersos, longe do grupo que seguia Jesus. Estavam longe da comunhão. Perderam a esperança e a comunhão. A decepção com Deus, com a igreja, com os irmãos, com o pastor, traz consequência como desânimo e retorno ao pecado e a falta de comunhão com os irmãos. Talvez você esteja decepcionado com o momento, talvez você esteja decepcionado com o teu patrão, talvez você esteja decepcionado com a tua igreja que não abriu ainda, e isso te leva ainda mais para um caminho de desânimo. Isso te leva de volta para Emaús. Todos estavam reunidos em Jerusalém e aqueles dois estavam retornando para Emaús. Os discípulos disseram que já era o terceiro dia e que nada havia mudado. Eu não sei quanto tempo você está em quarentena, 15 dias, 20 dias. E você espera que isso acabe logo, isso não acaba. É difícil agora ainda mais arrumar emprego. Vai ficar difícil, a nossa vida vai ser muito diferente daqui para frente. Creia disso em nome de Jesus. E eu digo para você que vai ser melhor ainda. As coisas haviam mudado. A decepção daqueles dois era grandiosa e ainda doía. Olha só, o primeiro dia é o dia do choque. O segundo dia é um dia de esperança. E o terceiro dia é o dia da decepção e do desespero. Eu não sei em que dia você está, mas muito provavelmente nós já estamos no terceiro dia. Para pensar. Você passa por que dia? Você está em choque? Você tem uma pontinha de esperança? Ou você já caiu na decepção, no desespero? Qualquer um que seja o seu dia, Jesus está se chegando a você exatamente nessa hora. Creia. Jesus toca em suas feridas. Ele não é a sua decepção. Ele é aquele que muda a sua vida. Passamos pela experiência do caminho de Emaús por desconhecermos as Escrituras. E ele começa a relatar para aqueles dois e diz assim: eu começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha tudo a respeito do que estava escrito nas Escrituras. Nós conhecemos a Jesus e sabemos de sua vontade. Nós conhecemos isso. Conhecemos os seus mandamentos. Tudo isso que estamos passando era previsto. Deus não foi pego de surpresa. Não foi. Às vezes nós colocamos as emoções à frente da palavra de Deus e isso nos traz decepção. Meu irmão, eu quero que você entenda nessa noite em nome de Jesus. Esse momento é um momento bom na nossa vida. Em nome de Jesus. Não fique assistindo noticiário ruim, não fique se envolvendo com notícias ruins. Eu não sei o que levou aqueles dois a tomarem um caminho distante de Jerusalém. Talvez notícias, noticiário, talvez a notícia de que Jesus tinha morrido, e efetivamente ele tinha morrido naquela cruz, e eles largaram tudo, deixaram tudo, pararam com tudo. Seja lá o que for que esteja tomando o teu coração e te desanimando, meu irmão, volta para Jerusalém, se apegue à palavra de Deus. Ele é fiel, verdadeiro. Nós deixamos de ver Jesus do nosso lado porque nós perdemos a visão da palavra. Nós estamos tão focados no nosso momento de desespero que nós nos esquecemos de ver Jesus, que Ele está conosco. Nós chegamos ao fim da estrada de Emaús cansados, e é assim que nós nos encontramos hoje, cansados, saturados. A viagem no caminho de Emaús era uma viagem cansativa, como eu disse aqui no começo. Era onde o sol era escaldante. E eles iam pensando a respeito da dificuldade que era até voltar para Emaús. E o tempo difícil que passavam ali. Eu quero te dizer que talvez você esteja cansado disso tudo. Talvez você esteja preocupado, cansado, exaurido. Você não consegue mais falar sobre esse momento. A estrada é dura. É uma estrada de decepção. É uma estrada de desânimo. É uma estrada de uma falta de comunhão. Não tem fim. Onde à noite às vezes nos falta embasamento bíblico para o momento. Lembre-se de uma coisa que é primordial.
Jesus está com você, meu irmão. Eu não sei se você está indo, se você está voltando. Eu não sei em que momento você está na tua vida. Eu não sei se está no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus está com você. Se você está empregado, desempregado, se está recebendo, está recebendo. Se você entrou lá no pedido do auxílio da Caixa. Eu não sei. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Jesus está com você. É primordial que isso jamais você esqueça ou que isso afaste do teu coração. O soberano Deus, através da sua graça, se achega a você. Mesmo que você esteja numa experiência dolorosa no caminho de Emaús, Jesus está com você. Lembre-se que talvez hoje seja o terceiro dia das suas dores. E no terceiro dia é dia de glória. Abra os seus olhos agora. Esquece o passado, esqueça a dor, esqueça as preocupações. Lance fora suas decepções. Não deixe passar muito tempo. Há pessoas que esperam chegar a Emaús para descobrir que Jesus estava presente. Jesus está presente aqui agora. Lembre-se que a solução está do seu lado. É só deixá-lo que ele te abençoe. Reforce os teus ânimos. Te dê coragem. Volte, ele está vivo, não se decepcione, não se entristeça, ele está vivo, hoje é o terceiro dia, é dia de glória, é dia de ressurreição. Saiba que talvez você, no teu ponto de vista, se você abriu o telejornal, internet, é tudo morte, é tudo tristeza, é tudo desgraça. Para, não dá ouvidos. Porque talvez tenha sido exatamente essas notícias que fizeram aqueles discípulos voltarem para Emaús, para onde nunca deveriam ter retornado. Disseram a ele que Jesus tinha morrido, que todas as esperanças tinham ido embora, que a vida não mais seria assim, que agora ele estava desempregado, sem dinheiro, passando fome, e ele deixou que aquela notícia ruim tomasse conta dele. Está repreendido em nome de Jesus. Meu irmão, Jesus está com você. Se estamos no meio do caminho de Emaús, retorne agora, porque lá em Jerusalém tinham 11 ainda esperando por ele, esperando por Jesus. E Jesus foi buscar estes dois nos caminhos de Emaús. Eu não sei ao quão distante você está de Jerusalém. Volta. Não se decepcione. Não deixe que as notícias ruins tomem conta da sua vida. Essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração durante essa semana. Eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus. Ele está contigo. E aproveita esse tempo em casa, em família, e divirta-se. Joga um joguinho que você nunca jogou. Vai pegar um videogame, vai jogar videogame, junta com os teus filhos. Ame mais sua mulher, ria mais. Vá cozinhar, vai fazer coisas que você nunca fez. Ajude sua esposa a fazer em casa. E eu não... Tudo isso que a gente fizer de errado agora são motivos para a gente rir um pouco mais na frente. Aproveite esse momento, que é um momento em que Jesus se manifesta e que nos permitiu estar em casa junto com a nossa família. Deus está cuidando de tudo. O dia de amanhã pertence a Ele. Não se preocupa não. Ele está cuidando de você, tá bom? Retorna para casa, para Jerusalém. Alegre o teu coração, porque Jesus está vivo no meio de nós, cuidando de mim e de você. Deus te abençoe. Sou o pastor Rogério Gonzalez. Um grande abraço. Tchau, tchau.